Olá, tudo bom? Estamos chegando ao fim desse estudo dos 10 mandamentos e eu quero ler com vocês quais são o 9º e o 10º mandamento e a explicação deles. 9º mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo. O que significa isso? Devemos temer e amar a Deus e, portanto, não pretender adquirir com astúcia a herança ou a casa do próximo, nem nos apoderarmos dela sob aparência de direito, mas devemos ajudar-lhe a servi-lo para conservá-la. E o 10º mandamento diz: não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus empregados, nem o seu gado, nem coisa alguma que lhe pertença. E o que significa isso é que devemos temer e amar a Deus e, portanto, não apartar, desviar ou aliciar a mulher do próximo, os seus empregados, o seu gado, mas devemos aconselhá-los para que fiquem e cumpram o seu dever. O que é cobiça? Cobiça é aquele desejo que arde dentro do nosso coração para possuir as coisas. E por isso mesmo, ela é um ídolo. Tiago 4, 1-3 nos diz assim: de onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. E os versos 13-15, Tiago 1, 13-15, complementa dizendo: quando alguém for tentado, não diga a tentação vem de Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Eu quero lembrar sobre este mandamento e sobre cobiça, esses 2 mandamentos, que ele está presente no final das contas em todos os mandamentos, né? Se você for pensar no primeiro mandamento que nós já estudamos, a cobiça afronta o primeiro mandamento quando o seu eu deseja tomar o lugar de Deus. Essa é a cobiça própria do primeiro mandamento. No segundo mandamento é quando que para alcançar o que eu quero, eu estou pronto para fazer o que for necessário, inclusive amaldiçoar, jurar, praticar feitiçaria, mentir e enganar. No terceiro mandamento, eu caio no problema da cobiça quando para ter as coisas que eu quero, eu não tenho tempo para Deus, porque eu estou correndo atrás das coisas que eu quero para esse mundo. E aí a cobiça tira o meu tempo para Deus. No quarto mandamento, quando nós cobiçamos poder, controle, nós não estamos dispostos a nos sujeitarmos à autoridade. A nossa cobiça por uma posição de dominação nos faz cair no quarto mandamento. No quinto mandamento, o nosso coração está com a disposição de fazer o que for necessário para alcançar, mesmo que para isso ele precise matar alguém. O sexto mandamento, a cobiça tem o caráter de cobiça sexual, né? Muito presente no nosso mundo, extremamente tocado à base de sensualidade, né? Sétimo mandamento, quando a cobiça pelos bens materiais, ela fala mais alto. No oitavo mandamento, como eu desejo sempre estar em primeiro lugar, eu sou tentado a diminuir os outros para que eu cresça, né? Para que eu me destaque. É a cobiça por me manter acima das outras pessoas e eu rebaixo quem está no caminho. Então veja que a cobiça ela está sempre junto dali, né? O nono mandamento, Deus nos proíbe sobre cobiçar a casa do próximo, né? Ou seja, é desejar as coisas que outra pessoa possui. Mas não é só ter o desejo. Poxa, como eu queria ter aquela casa. É algo mais ardente do que isso. É um desejo que vai me levar a criar estratégias para conseguir arrancar daquela pessoa aquilo que ela tem.
é bem do tipo, eu quero ter para mim aquele bem da outra pessoa. E eu vou agir de um jeito que eu consiga tirar da pessoa para ser meu. Aí você fala, tá bom, isso não é o não furtarás, que nós já vimos isso daí no 7º mandamento? Então, tem uma diferença, né? O furto é quando eu faço essas coisas de um meio ilegal, né? Eu tiro a posse da pessoa de um modo que eu afronto a lei. Mas você sabe que tem muito jeito de prejudicar a vida das pessoas que não é contra um artigo de lei especificamente, mas é eticamente bem questionável, né? Pois bem, aí é que entra os mandamentos sobre cobiça. Eu não estou violando algo que está na lei, mas eu estou fazendo algo que eu sei que vai prejudicar, me valendo da lei, não para proteger os bens da pessoa, os interesses da pessoa, mas me valendo da lei como um escudo para que eu possa fazer mal sem sofrer as consequências disso. Eu estou usando de artimanhas legais, né? Achando aquela brechinha na lei para tirar dos outros aquilo que lhes pertence. É exatamente isso que é o mandamento contra cobiça. Então, nós temos um mandamento para quem pensa em infringir a lei, para tirar as posses dos outros, e temos mandamentos para quem pensa em agir dentro do que a lei permite, mas ainda assim fazer mal para as outras pessoas. Mas, eu não fiz nada que é ilegal. Pois é, isso não é motivo suficiente para dizer que Deus aprova. Sobre cobiçar a mulher do próximo. Claro que aqui a gente tem que contextualizar as coisas, né? O mandamento ele é produzido, né, numa época puramente patriarcal, onde o homem tinha controle, né, sobre a mulher. Claro que no nosso tempo, esse mandamento funciona na mão dupla, né? O homem não pode cobiçar a mulher do próximo, de igual modo, a mulher também não deve cobiçar o homem do próximo, né? Como as relações hoje são diferentes, nós temos que lembrar que o mandamento funciona nos dois caminhos, né? Diferente do 6º mandamento, né, que está proibindo ali o ato sexual imoral, né, o que existe aqui é a proibição de se seduzir o cônjuge do outro, né, com o objetivo de desfazer o casamento daquela pessoa, né. Separou por quê? Porque a pessoa se encantou por outra pessoa, né. Esse se encantou por outra pessoa, pela lei você não tem como proibir isso. Mas diante de Deus existe um mandamento, né? A cobiça proíbe esse tipo de atitude. Sobre cobiçar empregados e cobiçar gado, né? Nós vamos lembrar que na época em que os mandamentos foram escritos, basicamente os bens produtivos de uma pessoa era o que ela plantava e o gado que ela tinha, né? Então estamos falando da fonte de renda, né? Cobiçar a fonte de renda da pessoa, né? Da mesma forma, os empregados também, eles não são como hoje em dia, né? As pessoas são livres para trabalhar por um salário e qualquer coisa eu saio daqui e vou lá arrumar um salário melhor em outro lugar. As pessoas, elas passavam a vida inteira trabalhando para a mesma família, né? As relações eram diferentes, então o empregado do João seria o empregado do João para a vida inteira, né? Até que o empregado morresse ou que o João morresse, né? E essa era a forma de relação. Então o empregado ali não é algo que você pode também, naquela época, né, ofereça uma quantia melhor para que você venha ser empregado na minha casa. Naquele contexto, isso significava uma traição, né? Hoje as relações são diferentes, mas eu estou falando de coisas que atentam contra as posses daquela pessoa e que atentam contra o que garante o meio de vida dela, né? E por isso a sua fonte de renda, as pessoas que trabalham para ela, né? Eu não posso tirar aquilo que garante o sustento de outra pessoa, né? Por artimanhas dentro da lei, porque é isso que a cobiça se distingue do não furtarás, né? E você pode ver que a cobiça está presente em todas as atitudes. Dá uma olhada, por exemplo, Adão e Eva, eles cobiçaram
o lugar de Deus. Só que a cobiça, ela nunca entrega o que ela promete. Eles cobiçaram o lugar de Deus e a consequência foi que eles trouxeram morte para toda a humanidade. Jacó cobiçou o lugar de Esaú. E o que a cobiça de fato entregou para ele foi que ele amargurou seu irmão e trouxe maldição para si e para sua família. Rei Acabe. Rei Acabe cobiçou a vinha de Nabote, mas ele não conquistou a vinha que ele queria. Pelo contrário, ele matou Nabote e trouxe maldição para si e para sua família. Davi cobiçou a mulher de Urias. Ele conquistou o que com isso? Ele causou a morte de Urias e da criança que foi gerada. Absalão cobiçou o trono de seu pai. O que ele conseguiu com isso foi morte para si mesmo. Judas cobiçou o dinheiro e traiu Jesus e se enforcou. Você percebe que esse ídolo, como todo ídolo, né, vive de promessas falsas. Os ídolos não podem entregar as suas promessas. E a cobiça, ela promete bens melhores, uma condição de vida melhor, ou aquela pessoa que você gostaria de ter para si, mas a cobiça não entrega isso. Todos os que caem na cobiça atraem para si só desgraça, só destruição, mas não aquilo que elas queriam desde o começo. Por isso, 1 João, capítulo 2, os versos 15 a 17, nos vão lembrar o seguinte: não amem o mundo nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus o Pai. Nada que é desse mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, cobiça. A vontade de ter o que agrada aos olhos, cobiça. E o orgulho pelas coisas da vida, cobiça. Tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com aquilo que as pessoas cobiçam, porém aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. 1 Pedro 1, versos 24 e 25, vai relembrar uma passagem de Isaías e nos diz assim: como dizem as Escrituras Sagradas, todos os seres humanos são como a erva do campo, e a grandeza deles é como a flor da erva. A erva seca, a flor cai, mas a palavra do Senhor dura para sempre. E aí nós devemos pensar algo sobre essa cobiça. Ter projeto de vida, então, seria uma coisa pecaminosa? Querer crescer na vida é pecado? Olhar com admiração para alguém que conquistou posses e que subiu na vida e querer isso para mim, isso seria pecado? E a resposta é não. Né? Ter projetos de vida não é uma coisa pecaminosa, não é uma coisa ruim. A diferença é como você quer conquistar essas coisas. É aí que está a diferença. Veja que Deus abençoou muitas pessoas na própria Bíblia com muitas riquezas. Né? Deus fez muitas pessoas terem abundância e não tem nada de errado com isso. O problema é como você vai chegar lá. Né? Será que vale qualquer coisa para subir na vida? Né? E esse é o ponto. Eu gosto bastante agora, né, enquanto eu gravo esse vídeo, uma novela que está passando, né, que é uma regravação ali, que está passando na TV, fala dessa história. Né? Aquela novela... você tem a história da Maria de Fátima e da Raquel. Né? E a Maria de Fátima é aquela mulher que personifica essa cobiça. Ela quer subir na vida. E para isso, como diz o nome, vale tudo. Para subir na vida não tem regras, então a cobiça dela leva a fazer todo tipo de coisas erradas, chama todo tipo de abismo na vida, ela personifica cobiça no seu grau mais extremo. Né? A mãe dela, a Raquel, por outro lado ali na novela, ela personifica porque a ideia de ter um projeto de vida. Né? Ela quer subir na vida, mas ela quer fazer isso com um trabalho duro.
né? Ela quer fazer isso com esforço, com empenho e boas relações com amigos e gente que pode ajudá-la a chegar lá de modo transparente, né? E isso é um ponto interessante ali, né? Fica um contraste de dois modos que as pessoas podem tentar subir na vida. Você pode tentar subir na vida com esforço, com dedicação, buscando fazer contatos profissionais que sejam bem estratégicos para te ajudar a chegar lá, né? Isso tudo faz parte de um planejamento e de uma coisa ética. A cobiça é querer chegar numa ideia de sucesso por um meio ilegítimo, né? É você fazer as coisas de um meio que pode até ser dentro da lei, porque senão você estaria quebrando outros mandamentos, mas é profundamente, eticamente questionável a forma como você está fazendo aquilo, né? É de modo ardiloso, né? Esse desejo desenfreado pelas coisas do mundo que leva você a fazer qualquer coisa, não importa como. Por isso, Salmo 37, versos 4 e 5 dizem que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Põe a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele o ajudará. Isso é uma forma de você querer fazer as coisas na sua vida do jeito certo. Nós precisamos sempre ter em mente um ponto muito, muito importante sobre cobiça e sobre qualquer pecado, né? Só Deus pode remover os ídolos do seu coração. Ninguém consegue retirar de si mesmo os ídolos. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. E se você tentar fazer isso pelo seu próprio esforço, você está pecando por idolatria, porque você está se colocando no lugar que pertence a Deus. Só Deus pode remover os ídolos do coração e qualquer tentativa que você tem de fazer isso pela sua própria razão, pela sua própria força, você está colocando algo no lugar do Espírito Santo que é você mesmo. E isso também é idólatra. Quando nós falamos em remover os ídolos, nós estamos dizendo que os ídolos, na verdade, eles precisam ser substituídos. Não existe vácuo no nosso coração. Se eu tiro um ídolo, alguma coisa vai tomar o lugar daquilo. E é muito comum nós vemos pessoas que estão, honestamente até, querendo viver uma vida de santificação, lutando contra o pecado, e na verdade isso acabam trocando de pecado, né? Caía de um modo e nessa luta contra o pecado passou a trocar de pecado favorito, né? Um ídolo dá lugar a outro, você não deixa vácuo. E para você realmente se ver livre dos ídolos do seu coração, você precisa colocar o Deus verdadeiro nesse lugar. Só Ele pode fazer isso. E esse ponto é importante. Se nós confiarmos no amor e na providência divina, nós não precisamos nos escravizar por cobiça, porque nós vamos saber que quem nos sustenta é Ele, e portanto, tudo que nós precisamos vem da mão dele, e muito do que nós queremos, Ele também pode nos dar, né? E por isso, Filipenses 2,4 nos diz que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Quando você entende que Deus é o teu provedor, você pode buscar e defender as coisas que são das outras pessoas, porque Deus é o teu provedor. Não vai faltar para ti se você pensar nas outras pessoas um pouco. Gálatas 5,13 nos diz, pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros, né? E nesse servir uns aos outros é onde tem aquela orientação final do 10º mandamento, que devemos aconselhar, né, a mulher, os empregados, para que eles fiquem onde estão e cumpram o seu dever, e não tentar tirá-los da onde eles estão, né? Aconselhar para que aquilo que é da outra pessoa continue salvaguardado, aonde tem que estar, né? Roubar a mulher do outro
né? Esse pecado da cobiça é errado, né? Se você vê que o casamento daquela pessoa está balançando, nós devemos aconselhar aquela pessoa para que fique e não para que ela saia, né? Basicamente é isso. Nós precisamos nos lembrar que cuidar constantemente do nosso coração é importante, porque para Deus o desejo é o verdadeiro pecado. Ele já está ali, no fato de você desejar antes de que qualquer ação venha acontecer. Filipenses 4, versos 8 e 9 nos dizem: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isso é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável, decente, ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Nós precisamos de ajuda para tirar os ídolos do nosso coração. E nesse mundo, ninguém pode nos socorrer. Só Jesus pode trocar os ídolos do nosso coração pelo Deus verdadeiro. E aí, os mandamentos nos trazem somente até esse ponto. Toda a lei de Deus nos leva somente até esse ponto. Eu vou olhar para a lei e vou dizer: é impossível eu cumprir toda essa lei. E sim, é verdade, porque o ídolo do seu coração está sempre lá. O ídolo que você faz de você mesmo está sempre lá. E sempre brigando para voltar ao lugar de dominação. O único que pode trocar esse ídolo de lugar e colocar o Deus verdadeiro no trono não é você mesmo, é o próprio Cristo. A lei, ela não vai te salvar. A lei, ela não vai fazer de você uma pessoa boa. A lei, ela vai mostrar onde está a tua ferida. A lei é aquela boa esfregada que você dá em cima da casca de um machucado para você ver o quão profundo realmente está a tua ferida. É expor o quão profunda é a tua separação de Deus. Se você olhar só para a lei, você vai ficar no desespero. Literalmente o que essa palavra quer dizer, né? Desespero, sem esperança, é não ter aonde se resolver. Quando você olha para a lei com realmente toda a força que ela tem, você vai entender finalmente que não existe nenhuma esperança para você. Dentro da lei não dá. E isso é o resumo de todos esses mandamentos. Esse é o resumo de tudo que nós vimos até aqui. Não existe saída nenhuma dentro da lei para que você se diga uma pessoa perfeita. Se você realmente prestou atenção em cada um dos 10 mandamentos, você vai ver que você cai em todos. Talvez não em todos ao mesmo tempo, mas que você cai, você cai. E este é o ponto. A lei só pode nos levar até aí. E se a lei, e se esse estudo da lei de Deus te levou ao ponto de reconhecer que não existe em você essa justiça própria de falar: eu vou conseguir descolar o céu por conta própria, a lei já cumpriu o papel dela. Se você olhou para si mesmo com honestidade e falou: isso é muito para eu cumprir e eu nunca vou dar conta disso na vida, bom, a lei já cumpriu o papel dela aí. É exatamente isso que precisa acontecer. É você chegar ao ponto de entender que você não é suficiente para a salvação de si mesmo. Que a sua alma não está ao teu alcance de salvar. E quando você entende esse ponto, a lei de Deus já cumpriu o seu papel. Ela vai fazer você olhar para dentro, você vai procurar qualquer lugar dentro de você para se justificar e você não vai achar, porque você vai entender que tudo isso é idolatria. E esse é o ponto. Dentro de você não tem a resposta. Dentro de você não tem salvação. Você vai precisar olhar para fora. Se você entendeu até aqui que a tua situação está grande, se essa esfregada em cima do machucado da lei te mostrou que o corte é muito profundo e a ferida é muito séria, então você vai ter que olhar para fora agora e falar: a justiça não pode estar dentro de mim. Eu não consigo. Esse padrão
está muito acima do padrão que eu vivo. Então você vai olhar para fora e você vai olhar para Jesus. É lá, é em Jesus que você vai entender o que é a presença de Deus. Os mandamentos, eles vão te levar só até o desespero de você não ter esperança em si mesmo. Eles vão fazer você olhar para fora de você. Primeiro passo, que os mandamentos são norma na tua vida, ou seja, você deve obedecê-los. Mas, acima de tudo, olhe para os mandamentos como um espelho para dentro da tua alma. Eles estão mostrando com um padrão bem específico que nós não temos a justiça que a gente acha que tem. Agora você vai olhar para Jesus e, olhando para Jesus, você vai ter a resposta para tudo isso que nós olhamos aqui. Portanto, agora sim, você deve se fazer uma pergunta. Jesus está feliz ou está triste comigo? É muito importante que você se faça essa pergunta. E tente responder para você mesmo isso. Jesus está feliz ou triste comigo? Como você responde isso é importante. Se você diz que Jesus está triste com você, é porque você olhou para o peso da lei, mas você não pôde contemplar a beleza do Evangelho. Isso é o que nós chamamos de legalismo. É quando a lei está pesada demais e está faltando o Evangelho da salvação e você diz que Deus está contra você, é teu inimigo, que Ele está triste com você, porque você está olhando mais para a lei do que para o Evangelho. Por outro lado, se você diz, né, se Deus está feliz ou triste, e você diz assim, está feliz, eu sou uma pessoa boa, não mato, não roubo, não... Bom, isso quer dizer que você não estudou os mandamentos. Você vai olhar os mandamentos com calma e você vai ver que todos eles apontam de um modo muito sério contra nós, né? E esse é o ponto. Se você acha que realmente você está conseguindo cumprir os 10 mandamentos, você tem um problema que é o oposto do legalismo. É o antinomismo, ou contra a lei, né? É aquela pessoa que está vivendo como se a lei não existisse, como se a lei não importasse, como se a lei não tivesse seu peso. Isso também não é o caminho adequado. O caminho adequado é quando a lei faz o que ela tem que fazer. Ela dá aquela pontada na tua consciência, com força, que te mostra, olha o tamanho da ferida que você tem. Agora que a casca da ferida foi tirada, olha o tamanho do corte, olha como é séria a tua situação. Esse é o papel da lei. Nós vamos, daqui para frente, falar de outro tema. Nós vamos falar do que é o Evangelho, que é justamente o que a gente faz depois de expor uma ferida. Depois que a casca é tirada e que você viu o tamanho do machucado, você precisa aplicar o remédio correto. Você precisa limpar aquele local e você precisa tratar aquilo. O Evangelho é essa cura. O Evangelho é esse doce remédio do Espírito Santo que é colocado na sua vida. Por isso, após estudar a lei de Deus, os 10 mandamentos e ver como eles são pesados e sérios, sem deixar de seguir a lei de Deus, mas nós vamos, a partir de agora, estudar qual é o Evangelho do Senhor. E para isso, nós vamos estudar o Credo Apostólico. Até então, a próxima série de vídeos.